Olá, eu sou a professora Cíntia, professora mestra em matemática, e é um prazer imenso estar novamente aqui com vocês. É muito bom poder falar de matemática com vocês. Eu tô sempre aprendendo algo novo. Todas as vezes que eu passo para vocês um pouquinho do que eu sei, eu aprendo um pouquinho também com vocês. Não se esqueçam que se estiverem gostando das aulas, deem o like de vocês, se inscrevam no canal para receberem notificação todas as vezes que sair uma aula nova. E também me sigam no meu Instagram profissional, Prof. Cíntia. Lá eu vou sempre postar algo diferente para vocês. Ou algum assunto interessante referente à matemática, ou alguma coisa relacionada a uma das aulas que eu tenha passado aqui, certo? Gente, hoje nós vamos falar do conjunto dos números racionais. Quem são esses números, Cíntia? Quais são os números que estão dentro deste conjunto? Para começar, eu vou primeiro lembrar para vocês a notação, como eu fiz quando eu falei dos naturais e como eu fiz quando eu falei dos inteiros. Então, seguinte, números naturais, que eram mesmo, são os números que nós usamos para contar, né? Então, eu consegui representar para vocês entre chave os números que pertencem ao conjunto dos naturais, com reticências para a gente lembrar que eles vão para o infinito. Quando eu falei dos inteiros, que eram aqueles números negativos, eu também consegui colocar entre chaves, representando os valores. Comecei com reticências, porque não existe um menor número inteiro, e terminei com reticências, porque não existe um maior número inteiro, Ele vai para o infinito. Beleza. Só que no nosso dia a dia, a gente sabe que esses dois conjuntos não são suficientes para representar tudo o que eu preciso, não é? Quando eu vou ao supermercado, vou a uma loja, eu estou sempre trabalhando com números racionais. Porque a maior parte dos preços, ela é passada para mim com centavos. Por exemplo, isso é um número racional, é um número decimal. Então, esses números aqui não foram suficientes para a gente, durante a nossa evolução. Veio a necessidade de um novo conjunto, que são os números racionais. Bom, vamos ver quem está dentro desse conjunto, quais são os números e como representar esse conjunto. Primeiro, eu não consigo representar dessa forma. Por quê? Porque entre dois inteiros consecutivos, dois números inteiros seguidos, não existe um outro número inteiro. Entre dois números naturais consecutivos, não existe outro número natural. Só que quando eu falo do que, vocês vão ver que existe um número racional. Então, primeiro, eu vou representar para vocês o conjunto Q. Quais são os valores que estão dentro do Q? E eu vou falar para vocês o seguinte. Existe um número que eu vou chamar de x, que ele é racional. Eu falo que ele é racional se tal que esse x puder ser escrito em forma de fração, em que o a pertence aos números inteiros e o b pertence aos inteiros não nulos. Subimos o morro, mas eu já falei para vocês que eu subo o morro porque eu sou canhota, não é? Não vamos importar para isso, não. O que eu escrevi aqui, na verdade, O que foi isso aqui? Parece que eu coloquei em outro idioma. Gente, eu tô falando que um número, ele pertence ao conjunto Q, ele é um elemento do Q, se ele puder ser escrito em forma de fração. E quando a gente representa em forma de fração, o numerador e denominador precisam ser números inteiros. Mas nós sabemos que essa situação aqui, ela não é definida. Não existe. Não é dentro do conjunto dos números reais, que é o maior conjunto que a gente vai estudar no fundamental, ela não existe, ela não é definida na matemática. A gente consegue aproximar um valor para essa situação com limite, mas aí já vai além, já é para um nível ou finalzinho do médio ou ensino superior. Então, no momento, a gente não vai trabalhar com isso, a gente não vai trabalhar com limite. Então, o que eu falo aqui para vocês? Que vai ser escrito em forma de fração, mas que essa parte de baixo, essa letra que fica embaixo, esse número que fica embaixo, ele não pode ser zero.
Então, o conjunto Q é formado por todo número que pode ser escrito em forma de fração. Eu vou anotar isso aqui para vocês, tá? São chamados de racionais. De números racionais, os números que podem ser escritos, só um minutinho. Na forma de fração. Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui. 2/3. 2/3 é um número racional? Sim, ele é uma fração, então ele pertence ao conjunto Q. Ah, Cíntia, e o 11? Ele é racional? Ele pertence ao conjunto Q? Sim, ele pertence. Uai, mas 11 não é fração. Eu posso colocar 11 sobre 1, 22 sobre 2, 33 sobre 3. Todas essas representações aqui são do número 11. Então, sim, o número 11 pertence a Q. Esse número aqui, ele pode ser escrito em forma de fração? Pode. Então, ele pertence a quê? Sim, pertence. Eu vou colocar a representação dele aqui, mas depois eu vou dar uma aula mostrando para vocês essa representação. Esse 2,5 pode ser 25 sobre 10. Pode ser 5 sobre 2. Então, ele tem várias representações, tá? Esse número aqui, ele é racional? Sim, ele é racional. Ele pertence a quê? Aí a gente para e pensa assim, poxa, você tá falando para mim de vários números que são racionais, então quais são os que não são racionais? Porque até agora tudo que você mostrou é racional e parece que todos são. Então a gente tem exceções aqui. Se eu passo para vocês um número, eu vou apagar esses exemplos aqui, tá, gente? Para colocar os outros. Se eu passar para vocês um número, dessa forma aqui. O que aconteceu aqui? Isso aqui é uma dízima, porque tem reticências, mas ela não é periódica, ela não repetiu. Então, eu tenho 7, o 5, o 4, o 3, eu não tenho a menor ideia de quem vem depois, e muito menos onde ela acaba, porque ela vai para o infinito já que está com reticências. Se ela vai para o infinito, ela não tem fim, então eu não tenho como saber o que acontece aqui. Esse número, ele não pertence a quê? Por que ele não pertence a quê? Como eu não sei quem vem depois, ele não pode ser escrito em forma de fração. Então, ele não é racional, certo? Outro exemplo de número que não é racional seria esse valor aqui, por exemplo. Por que esse valor não é racional? Se vocês apertarem na calculadora, vocês verão que a calculadora vai aparecer alguns dígitos, depois algumas calculadoras colocam um sinalzinho de erro. Por quê? Porque continua, mas não cabe mais no visor. Então, esse número, a raiz quadrada de números que não são quadrados, a representação dela segue semelhante a essa representação aqui. Eles vão para o infinito, mas não repete, não tem um padrão. Então, eu não sei quem é o próximo valor, eu não tenho como escrever em forma de fração. Então, todas as vezes que eu pegar um número que não possa ser escrito em forma de fração, esse número não é racional. Escrevi em forma de fração, ele é um número racional. Então, todo número que eu escrevo em forma de fração
é um número racional, certo? Inclusive os naturais e os números inteiros, tá? Eu vou colocar uma anotação deles aqui em diagrama para vocês. Eu queria que vocês observassem. E eu vou falar mais um pouquinho ainda dos racionais. Eu não sei se vocês lembram, mas na nossa primeira aula de conjunto, eu falei que quando eu quero falar que um conjunto está dentro do outro, eu uso o símbolo de estar contido. Então, eu posso falar para vocês que o conjunto dos naturais, ele está contido no conjunto Z e está contido no conjunto Q. Então, se os naturais estão dentro dos inteiros e os inteiros estão dentro do Q, os naturais também estão dentro do conjunto Q, tá? E olha, o meu problema quando eu vou representar os racionais é o seguinte. Vou desenhar uma reta aqui. Vou colocar alguns números inteiros. E aí vou chamar a atenção de vocês para o que eu quero. Eu sempre marco zero, escolho a distância que eu vou usar entre um ponto e outro, porque ela tem que ser a mesma entre todos os pontos. E para desenhar minha primeira reta, eu sempre vou usar pontos inteiros para que eu me oriente bem, tá? Depois, dentro dessa reta, eu vou colocar os racionais, que não são inteiros, porque os racionais inteiros já vão estar aqui. Eu vou usar uma distância de 5 centímetros para ficar bem visível para vocês. Até onde der, gente, porque eu tô dando exemplo para vocês. Tá? Na hora de vocês fazerem o desenho, vocês podem colocar até onde vocês precisarem. E eles não necessariamente precisam começar e terminar, né? Tipo, começar no menos 7 e terminar no 7. Começar no menos 6 e terminar no 6. Ela pode ser diferente. Então, do 0 para a direita de vocês, os positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E apertadinho aqui estaria o 7. Do 0 para a esquerda de vocês, os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e apertadinho aqui o menos 8. Esses são os racionais inteiros. Mas a gente tem os racionais também que não são inteiros. Então, vamos supor que eu quisesse que vocês representassem na reta o ponto A igual a meio. A gente tem dois caminhos para fazer essa representação. Um caminho, que eu acho um pouquinho mais complicado, é a gente dividir esses intervalos por 2, nesse caso porque é meio, e aí a gente contar uma metade. Por que você acha mais difícil, Cíntia? Porque dividir ao meio é tranquilo, mas dividir em 3 partes iguais, em 6 partes iguais, não vai ser fácil. Então, eu prefiro fazer o seguinte, eu pego essa fração, que é meio, e escrevo na forma de um número decimal. E como eu faço isso? Eu vou dividir o 1 por 2. Tá, mas não dá. O 1 é menor do que o 2. Então, eu coloco um 0 aqui, um 0 e uma vírgula, para indicar que eu não tenho 10, eu tinha 1. E agora eu divido 10 por 2. E 10 por 2 vai dar 5. Então, esse ponto A, ele é a mesma coisa que 0,5. Eu consigo me localizar ele agora? Consigo. Eu vou olhar aqui, ó, para saber entre quais inteiros ele tá. Como ele é positivo, ele está à direita de vocês, né, do 0. Se aqui é 0 e tem algo depois, então esse número tá entre o 0 e o número 1. Então, ele tá aqui entre o 0 e o 1. O 5 não marca exatamente o meio, 0,5 não é exatamente na metade. Então, eu venho aqui, em um lugar próximo à metade, ou com a minha régua, e esse ponto aqui vai ser o meu ponto A. Certo? Se eu pedisse para vocês marcarem um ponto B, menos 3,78.
Já tá mais fácil, ele não tá em fração. Então é só a gente localizar esse número na reta. Então eu vou olhar para quem? Vou olhar para esse aqui. Então ele é negativo, ele tá para cá. Se ele é negativo, ele vai estar entre o menos 3 e o menos 4, porque é 3,78. Tá? Então ele não pode estar entre o menos 2 e o menos 3. Então o menos 13 e o menos 4. 7 é mais do que 5, então ele está mais próximo do 4 do que do 3. Então eu vou olhar uma aproximação aqui que eu acho que seja suficiente. Minha metade está por aqui, eu vou colocá-lo por aqui. Ó. Essa representação ela só vai ser perfeita se a gente fizer usando um programa matemático, tá, gente? Um GeoGebra, ou às vezes até um papel milimetrado, a gente ainda consegue mais precisão. Mas perfeito, só se a gente usar um programa computacional, tá bom? Aqui é só para dar ideia para vocês de onde a gente localiza. O conjunto dos racionais, ele é chamado de conjunto denso, ele é um conjunto denso. Por quê? Porque olha só aqui, não gosto muito de usar vermelho, não, mas vamos pegar esses dois valores aqui. O 0 e o A, né? O 0 e o 0,5. Tem outro número racional entre eles? Tem. Entre o 0 e o 0,5, entre 0 e 0,5, existem vários outros números racionais. Por exemplo, o 0,4. Aí, se a gente pensar assim, entre o 0,4 e o 0,5, nós temos, por exemplo, o 0,46. E, gente, aí se a gente falar assim, entre o 0,46 e o 0,5, nós temos, por exemplo, o 0,47 entre 0,46 e 0,47, nós temos, por exemplo, o 0,469. E se a gente pegar esse com esse, é só acrescentar mais uma casa decimal. Então, entre dois números racionais, sempre existe um outro número racional. É por isso que ele é um conjunto denso e é por isso que eu não pude representar com números do jeito que eu representei os naturais e os inteiros, tá bom? Na hora que eu fui colocar a anotação para vocês do quê? Quando eu falo de conjunto, né, o que asterisco, ele não tem zero. O que com sinalzinho de mais são os não negativos e o que com sinalzinho de menos são os não positivos, tá bom? Cíntia, por que você tá falando não negativos e não positivos? Porque o zero entra, ele só sai do conjunto se tiver asterisco, ok? Gente, estamos entendidos aqui? Então, se eu quiser representar na reta um número racional, o caminho que a Cíntia sugere para vocês, né, é que transforme esse número em fração. Transformem esse número em decimal e representem com o número decimal. Fica muito mais fácil, mesmo que dê trabalho de fazer as divisões, tá bom? Na próxima aula, eu vou indicar como representar uma fração em decimal e vice-versa, como representar um decimal em forma de fração, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenham dado para entender um pouquinho mais sobre esses conjuntos, né? Um conjunto tão presente no nosso dia a dia, que a maioria dos meus alunos ama, né? Quando eu falo que vou dar prova, eles já falam, não coloca fração não, e aí eu coloco só para eles acostumarem a trabalhar com ela. Mas é importante estar no nosso dia a dia de novo, né? Toda vez que eu vou fazer uma compra, é muito difícil o meu pagamento
ser representado por um número simplesmente inteiro, por um número natural. Normalmente, eu estou trabalhando com os números racionais, então não me dou conta disso, né? Mas está presente no meu dia a dia. Às vezes a gente vai fazer, né, uma roupa, as medidas são em decimais, então é um conjunto muito importante pra gente, tá? Espero que vocês tenham gostado novamente, né? Não se esqueçam de darem um like de vocês, se tiverem gostado, claro, de se inscreverem no canal para receberem as notificações todas as vezes que sair uma aula nova e me seguirem no Instagram profissional, Prof. Cíntia. Também queria falar para vocês, né, darem uma olhadinha no canal do professor Marcos, tá? Vai aparecer aqui para vocês o canal dele. Ótimo professor, professor de português, tá? Lá vocês vão encontrar tanto conteúdo mesmo para o ensino de vocês, para os anos fundamentais, para o ensino médio, quanto material para concurso, para Enem, para monografia, tá? O canal do professor é ótimo, ele é muito didático, adoro assistir as aulas dele. Português também é importante pra gente, né? Falar bem e escrever bem é sempre importante. Então, não deixem de passarem lá e darem uma olhadinha no canal do professor Marcos, tá bom? Um grande abraço para vocês, foi ótimo estar aqui com vocês novamente. Espero que tenham gostado. Até breve!